Olá, meninos, tudo bem? Agora a gente vai resolver a questão número 12 da lista de exercícios de gases. Enunciado. A equação da lei dos gases PV-NRT é uma equação de estado que resume as relações que descrevem a resposta de um gás ideal a mudanças de pressão, volume e temperatura e quantidade de moléculas. Lembra que eu falei para você? A equação dos gases ela relaciona pressão, volume e temperatura com a quantidade de gases, né? Considerando o exposto, demonstre por meio de equações matemáticas, como a densidade de um gás varia em função da temperatura e determine a massa molar de um gás considerando os dados a seguir. Aí ele deu aqui, ó, densidade 0,97, temperatura 210 graus Celsius, pressão 0,25 atm, deu a constante R 62,3, ó, litros torr mol Kelvin. Torr, lembra que é o mesmo que milímetro de mercúrio. E ele ainda colocou um ATM igual a 760 milímetros de mercúrio, certo? Então, na verdade, a questão pediu para você fazer duas coisas. Primeiro, demonstrar uma equação que calcule, né, que determine a densidade do gás. E a gente vai começar através da equação de Clapeyron, PV-NRT. Então, começando pela equação de Clapeyron, PV igual a NRT, né? Olha, o que eu vou fazer? Vou transformar o número de mols em massa por massa molar. Então, com isso a gente chega, né, naquela segunda versão da equação de Clapeyron. Aqui, ó, PV é igual a o quociente entre massa e massa molar vezes R vezes T, né? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, vou passar o volume para o lado de cá dividindo. Vai ficar assim, ó, pressão é igual a, aqui ficou mRT sobre o volume vezes a massa molar. Massa por volume é a densidade. Então, olha só, pressão é igual a densidade vezes R vezes T dividido pela massa molar. Agora é só isolar a densidade. Densidade vai dar. Massa molar passa para cá multiplicando. Então, ó, ficou pressão vezes a massa molar, RT passa dividindo sobre R vezes T. Então, com isso, nós demonstramos uma equação que determina a densidade em função da pressão, da massa molar e da temperatura. Foi a primeira pergunta da questão. Essa questão é muito boa do UFG, segunda fase, né? Na segunda pergunta, ele pede para você determinar a massa molar de um gás considerando esses dados. Quais são os dados? Olha, ele deu a densidade, que vale 0,97 gramas por litro, deu a temperatura, que vale 210 graus Celsius, já passando para Kelvin, soma 273, vai dar 483, né? Então aqui, ó, 483 Kelvin. A pressão, ele deu ela aqui, ó, 0,25 atm, 0,25 atmosferas. E a constante R, 62,3. Veja que aqui ele deu a constante R para a unidade da pressão em milímetros de mercúrio, mas deu a pressão em atmosferas. Então, ou você transforma ou você usa o outro valor da constante R, tanto faz, né? Como eu quero calcular a massa molar, usa a equação da densidade que você demonstrou. Ó. Densidade é pressão vezes a massa molar sobre R vezes T. Como eu quero a massa molar, isola ela. R e T vai passar para o outro lado multiplicando e a pressão desce dividindo. Então vai ficar assim, ó. A massa molar do gás vai ser o quociente de densidade vezes R vezes T dividido pela pressão, né? Então, substituindo agora, a massa molar do gás vai ser, ó, substituindo os valores. Densidade, 0,97. 0,97 gramas por litros. Gramas por litro. Vezes a constante R. Ó, para não mudar o valor da pressão, eu vou colocar o R valendo 0,082, tá? Então aqui, ó, 0,082. Aí a unidade é atm vezes litros por mol
por Kelvin, vezes a temperatura, que vale quanto? 483 Kelvin. 483 Kelvin. Tudo isso dividido pela pressão, que vale quanto? 0,25. 0,25 atmosferas. Então, o que a gente pode simplificar aí de unidades? Ó, primeiro, a unidade de pressão, ATM com ATM. O que mais? Podemos simplificar a unidade de temperatura, Kelvin com Kelvin. Beleza. O que mais? Podemos simplificar a unidade de volume, ó, litros com litros. O que sobrou? Sobrou gramas por mol. Gramas por mol é a unidade correta da massa molar. Então, a minha conta está coerente. É só eu fazer os cálculos que eu chego na massa molar desse gás. Portanto, determinando a massa molar desse gás, aí você vai fazer o cálculo. 0,97 vezes 0,082 vezes 483. Pega tudo isso e divide por 0,25. Isso aqui, ó, vai dar aproximadamente 154 gramas por mol. Portanto, a massa molar desse gás é aproximadamente 154 gramas por mol. Na verdade, dá 153,67, né? A gente arredonda para 154. Tudo bem? Então, boa questão da UFG segunda fase. Aguardo você para a próxima questão.